Vamos lá. Eu vou pular a apresentação aqui da academia, a minha apresentação, porque isso aqui já são para as pessoas que já me conhecem, todas que estão aqui. Então, vou pular. Depois vocês vão receber o material, aí qualquer dúvida, depois vocês perguntam. O objetivo hoje é falar sobre alguns conceitos, e tem alguns conceitos que são muito óbvios, mas que é bem interessante a gente aprender quando a gente estuda um pouquinho sobre aprendizagem, né? Como que ensina as pessoas. Tudo começa através da informação teórica. Então, por mais óbvio, nossa, você vai falar o que que é planejar, o que que é sonho, vou falar sobre essas coisas, que são bem óbvias, mas quando você entende, a gente percebe o quanto estamos desperdiçando tempo por não planejar. Então, aqui é uma bandeira que eu estou levantando para que vocês possam adotar realmente o planejamento como um estilo de vida na rotina de vocês. E aí, essa é uma frase, gente, eu não sei se ela é minha, ela surgiu para mim, pode ser que alguém já tenha falado essa frase alguma vez na vida, mas eu falo muito que o tempo é nosso ativo, que ele é inesgotável e ele é assim, a gente não tem como quantificar. Se a gente for analisar, eu já falei isso algumas vezes, sobre amor, confiança, saúde, são coisas muito importantes na nossa vida, e eu não sei se você já tiver alguma situação com alguém que você perdeu a confiança e depois essa pessoa conseguiu reconquistar a confiança com você, que você de repente teve alguma doença e você se recuperou, que você achou que não poderia amar fulano ou ciclano ou tal pessoa, e aí de repente construiu uma relação amorosa. Então, as coisas são construídas, só que o tempo não tem isso. O tempo ele passa e ponto final, acabou. Então, é algo que a única forma da gente realmente fazer valer o tempo é organizando e planejando. A única, não existe outra forma, porque não tem como voltar, tem como fazer diferente, mas voltar jamais. Então, não existe, ah, nossa, se esse se já foi. Então, tempo só tem solução através do planejamento. E tem alguns hábitos que a gente tem, como a questão do desapego, mudar padrão de comportamento, adiar a recompensa, que o planejamento ajuda a gente a trabalhar essas questões que estão muito conectadas com muitas limitações da nossa vida. Desapegar, aqui eu estou falando de desapegar em todos os sentidos, mas muito mais pensando em padrão de comportamento. Porque tem o desapego de roupa, desapego de um monte de coisa, mas a grande questão aqui é realmente daquilo que a gente sente e vive no nosso dia a dia e muitas vezes não percebe. A falta de tempo tem a ver com exagero de pensamentos e coisas que a gente coloca na nossa rotina. Tem muito a ver com isso. A gente acha que é porque a gente tem muitas tarefas, faz muitas coisas. Ontem uma pessoa colocou lá na caixinha de perguntas que eu abri, que a questão é que ela tem filho, casa, trabalho, e ela não consegue ter tempo para fazer coisas que são importantes para ela. E é desafiador. Todo mundo aqui sabe, tendo ou não tendo filho, tendo ou não tendo marido, tendo ou não tendo que cuidar de casa, né? Tempo é algo que de repente você olha para o final do dia e fala: Nossa, eu não fiz tudo o que eu deveria ter feito. Porque faltou planejamento, só por isso. E aí, como que eu consigo ser uma pessoa que desapega mais das coisas quando eu tenho a segurança do que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, é questão de confiança. E para eu ter segurança, eu preciso planejar. Então, desapegar de padrões de comportamento, de relações, coisas que não estão me ajudando a progredir, tem a ver com a falta de planejamento. E aí, como que eu faço para mudar padrão de comportamento? Reconhecendo o que eu estou fazendo ali naquele momento que não é bacana para minha vida. Como eu reconheço se eu não escrevo essas informações, se eu não planejar exige que a gente escreva. E aí, gente, eu só vou falar uma coisa que só sair um pouco disso para falar algo bem importante. A gente tem Google Agenda, a gente tem Trello, Norton, tem um monte de aplicativos, ferramentas, coisas incríveis. Usem, mas jamais abram mão de papel e caneta, jamais. Porque a forma que a gente tem realmente de extrair as coisas que estão aqui e aqui no coração é através da escrita. Não abram mão disso.
Quando você escreve, você registra, você materializa aquilo que está nos seus pensamentos. Você está filtrando aquele monte de coisa que está aqui e materializando algumas coisas, que é através da escrita. Tem um movimento que a gente faz com as mãos, é extremamente necessário. Então, apesar de todos os aplicativos da vida, não abram mão da escrita. E adiar recompensa, como a gente vive num mundo onde quanto antes melhor, e tudo caminha para isso. E eu acho maravilhoso, eu uso todos os recursos. Eu uso Uber, eu uso iFood, eu uso todos os recursos que trazem para a gente agilidade. Não acho nada errado. Mas quando a gente quer conquistar alguma coisa e não sabe esperar pelo momento daquilo acontecer, porque eu não sei quando aquilo vai acontecer, eu me recompenso de alguma forma. Por exemplo, eu estou buscando por algo que é importante para a minha vida, seja na relação, nos relacionamentos, seja na minha vida material, profissional, financeira, não importa. Eu preciso construir esse caminho. Mas para eu chegar lá onde eu quero chegar aqui nesse ponto, que é o resultado. Enquanto isso não acontece, os desafios no dia a dia vão se apresentando, dá uma agonia, porque dá a impressão, cara, eu faço, não vejo o resultado, porque o resultado está lá na frente ainda. Eu preciso me recompensar. E é verdade, a gente precisa, a gente funciona assim, todo mundo precisa de recompensa. Só que o que que é a recompensa? É o resultado final? Para tua cabeça que racional é o resultado final, ela entende assim. Então, como que eu vou dar a informação que eu já estou tendo recompensa sem antes receber o que eu quero? Como que eu dou essa informação aqui? Materializando as informações através da escrita e reconhecendo cada coisa que ali naquele caminho eu estou colhendo por conta de estar em movimento. E aí o planejamento é uma ferramenta que me ajuda a reconhecer isso, porque eu tenho dentro do processo do planejamento o checklist, a validação das ações, cada ação que eu faço é um passo que eu dou, e quando eu reconheço isso, eu dou a informação aqui para o meu cérebro, pô, ó, você caminhou, ontem você não tinha feito esse passo, hoje você deu essa caminhadinha. Você não consegue ver o resultado ainda, mas você já está mais próxima, você não estaria mais próxima se você não tivesse feito aquilo ontem. E eu preciso desse reconhecimento, gente. E para eu materializar isso para essa, né, para nossa cabeça aqui entender, através da escrita, do cheque feito, é uma informação que eu dou, aí ele entende que sim, estou sendo recompensada. É bem mecânico mesmo, e ele precisa disso. E quando você dá essa informação e você entende, o seu consciente valida, as suas emoções, seu sentimento também vai chegar. Seve, no comecinho eu falei que eu vou deixar as perguntas lá para o final, porque eu estou gravando, tá? E aí, quando você consegue colocar essa informação aqui, o teu pensamento está mandando uma informação aqui para o teu emocional. Aí eu me sinto no caminho, eu me sinto segura, eu me sinto mais confiante. Porque o que detona a gente é muito o que a gente sente. Mas eu tenho que dar um comando aqui. Entende? Então, a ferramenta planejamento te ajuda com isso. Essa imagem que eu coloquei ali, que tem as sementinhas, né, e as plantinhas, eu preciso preparar o meu solo no dia a dia para eu poder colocar as sementes. Que adianta você ter um monte de ideias, sonhos, desejos, vontade e achar que está fazendo alguma coisa, até, não, eu vou fazer isso agora, e coloca um objetivo, começa a fazer algumas coisas e não prepara esse solo. Não prepara, não se prepara para isso. O planejamento é o preparo. Aí eu preparo o meu solo, porque não adianta você colocar uma semente se o solo não está preparado. Não tem força para essa semente poder germinar, crescer, evoluir, não tem. Então eu preciso preparar o solo. Aí esses meus sonhos, objetivos, eu coloco dentro desse solo preparado, e aí eu vou adubando no dia a dia. Só que quando eu vou adubando e vou caminhando, percebe que na foto ali
Você não está vendo ainda a plantinha, você não vê, está embaixo, está fortalecendo ali. Esse é o nosso processo do dia a dia, está fortalecendo. E como eu sei que está fortalecendo? Se eu tiver o microscópio, eu olho ali e estou vendo que está acontecendo alguma coisa debaixo do solo. Isso é o nosso checklist no dia a dia do planejamento. E aí eu vou validando que sim, pô, não estou vendo ainda, mas tem coisa acontecendo ali embaixo. E aí depois, aos pouquinhos, você vai vendo, ó, tá vendo? Feijãozinho indo, indo, indo. Tem um processo, leva um tempo. É que quando é um objetivo, ele é muito abstrato, né? A gente não está conseguindo perceber. Você vai colocar o microscópio aonde? Por isso que tem que ter as informações por escrito. E agora a gente entra em conceitos. Primeiro de tudo, falar sobre o que é planejamento. Planejamento te leva do ponto A para o ponto B. Sempre tem isso na sua cabeça. Quando tem gente que acha que está planejando, quando coloca as informações na agenda, não está. Organizar é uma coisa, planejar é outra. Organizar, eu coloco em ordem as tarefas que eu tenho no dia. Eu coloco em ordem a minha rotina. Planejar é quando eu tenho a vida A e quero a vida B. É quando eu quero alguma coisa que eu ainda não tenho. E aí sim eu traço um plano para conseguir isso. Então, é uma preparação, uma estruturação das ações para poder sair do ponto que eu estou para outro. É a forma que eu tenho de evoluir. Só organizar me mantém em ordem, mas vivendo a vida de acordo com as circunstâncias ali que já estão no dia a dia. Então, começou essa semana. Eu sei que eu tenho minhas atividades corriqueiras, legal. Mas eu sei que essa semana eu preciso ir no dentista, eu sei que essa semana eu preciso trocar o pneu do carro. Eu sei que essa semana é aniversário do fulano, eu vou ter que comprar um presente para ele. Isso não é planejamento. Isso é organização daquilo que você tem que fazer. Não tem nada de planejamento aí. Eu tenho que essa semana vender X mil na minha empresa porque eu tenho os boletos para pagar. Também é a vida acontecendo. Percebe que planejar é você evoluir. Se você sabe que você precisa pagar as contas e organiza as contas da tua empresa, que você precisa comprar uma coleção nova ali, né? Se você tem uma loja, alguma coisa assim, se você tem que fazer uma entrega e você está organizando isso na tua rotina, tem nada a ver com planejamento, você está organizando as coisas. Planejamento é você entender, poxa, eu tenho atendido uma média de X clientes, eu quero aumentar essa minha média. Isso é planejar. Eu tenho uma coleção A, eu quero fazer uma coleção diferente de coisas. E isso é planejar, fazer algo diferente. Senão, você está só ali organizando o que já existe. Planejamento, aí planejar é pensar com antecedência. E por que que eu tenho que planejar? Porque eu tenho que direcionar as ações. Acabei de falar, quando eu estou fazendo e organizando, eu faço ali, coloco as ações em ordem, beleza. Mas eu preciso direcionar o que eu vou fazer. Se eu não tenho um objetivo claro e definido, como que eu vou direcionar as minhas atividades para o dia a dia para alcançar aquilo? Eu não direciono, eu fico no campo das ideias e na vontade, e não direciono. Algumas crenças que impedem a gente de planejar. Algumas, a gente tem uma porrada, mas a gente vai falar só pequenas coisas. Uma que a gente não fala sobre sonho. A gente confunde muito sonho com fantasia. Então fica ali e outra. Sonha grande ou sonha pequeno, dá o mesmo trabalho. Não, não é bem assim, de jeito nenhum. Porque se eu estou endividada, minha cabeça está presa em dívida, ou está presa em preocupações, alguma coisa assim, ou presa na falta de tempo, na falta de ajuda, eu não vou conseguir sonhar grande, como popularmente as pessoas falam. Eu vou me limitar naquilo que a minha mente alcança, e está tudo bem se eu pensar em algo diferente do que eu já tenho hoje. E não existe sonho pequeno ou grande. Existe você sair do patamar que você está. Para conseguir, que nem uma coisa que tem, né? Eles falam muito, e eu já até fiz, eu acho bacana, com as ressalvas. Um quadro de visualização, um quadro de sonhos. Meu sonho, gente, sempre foi. Eu amo carro, já trabalhei na Volkswagen, eu amo carro, eu colecionava Hot Wheels. E assim, eu quero muito determinados carros. Eu gosto de velocidade.
Aí a minha condição hoje, ela está aqui. Minha condição financeira atual está aqui. E o carro é para um estilo de vida da condição X, né? Aí, beleza. Então, para eu poder sair daqui para cá, tem um salto. Se eu coloco aquele carro ali e eu estou enfrentando desafios na minha rotina, aquilo pode gerar um conflito tão grande, e me dá agonia em vez de me levar para aquilo. Então, cuidado com o que a massa coletiva fala. Faz sentido o quadro de visualização total, é maravilhoso. Mas existe a forma correta de ser feita. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, sim, eu preciso e mereço sonhar. Mas eu preciso entender também a mente que eu estou naquele momento para eu conseguir dar passos e não aumentar minha frustração, e sim criar possibilidades. Então, escrever os sonhos, nem tudo é como a gente quer. Eu ouvi muito essa frase. Você dá nem tudo é como você quer, vai, né? Por que que nem tudo é como eu quero? Então, eu preciso primeiro me permitir. E essas coisas eu estou falando, gente, que tem uma frase que é muito comum, já usei muito e eu defendo e conheço e entendo o valor que ela tem pelos conhecimentos sistêmicos que eu tenho, que é: adulto faz o que precisa, criança faz o que gosta. Isso está castrando a gente, porque eu posso fazer o que eu gosto como adulto, só que na posição de adulto e não na posição infantil, entende? Então, pô, eu sei, de repente meu organismo não. Eu estou num momento que eu estou fazendo uma desintoxicação de alguns alimentos, porque eu tenho muito problema com o intestino. E aí tem hora que eu falo, pô, que saco, cara, eu só quero comer esse pedaço de bolo. Dá uma agonia, vem uma criança em mim assim. Eu respiro e falo, cara, pô, pera lá, né? Aí eu trago a minha adulta naquele momento. Aí eu faço o que eu preciso e não como o bolo. Gostaria de comer o bolo. Tá vendo? Isso é uma consciência de adulto. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho consciência. Então a gente às vezes confunde essa frase e aí não se permite fazer coisas que a gente realmente gosta para cumprir um monte de obrigação. Então a gente precisa tomar com algum cuidado, né? Não se pode ter tudo. O que que é tudo? Ver realmente, gente, tudo ninguém pode ter, não existe, porque tudo é tudo. Mas eu posso ter sim um relacionamento maravilhoso, ser uma excelente profissional, porque eu não preciso abrir mão de um relacionamento e da minha maternidade para ter sucesso profissional. E isso foi impregnado na minha mente por muito tempo. É uma coisa ou outra. Como que eu vou, né, ter um relacionamento bacana, cuidar bem do meu filho e ainda ter sucesso profissional? Por que não? Uma coisa ou outra, trabalhe duro. O que que é trabalhar duro? Sim, eu posso. Ontem eu trabalhei, meu dia foi intenso pra caramba. Só que ele não foi pesado, ele foi intenso. Então, são conceitos. Mas sem dinheiro, nossa, essas questões que a gente fica muito esperando ter tempo, dinheiro ajuda para poder realizar as coisas. Sem dinheiro não há como sonhar. Eu só realizo se eu faço ações no processo. Eu não espero o dinheiro chegar para ter, eu crio o recurso. Eu crio o recurso através do planejamento. Dinheiro é recurso, gente. Como o tempo é, como ajuda é, tudo é recurso. É mais fácil para homens ou mulheres? Não sei se alguém já ouviu, não, isso é mais fácil para homem. Ou, não, isso é mais fácil porque ela é mulher. Então, são coisas também impregnadas, isso impede a gente de planejar, porque como que eu vou planejar se eu já tenho essa crença me limitando? Outra coisa, a importância de planejar. Se eu não treino para descobrir meus sonhos, porque às vezes eu nem sei exatamente o que eu quero, eu nunca vou saber. É treino, é treino. Sonhos mudam, mudam muito. E tá tudo bem. Mudar de sonho, mudar de vontade, mudar de objetivo. Valores mudam a ordem de importância. Muda. Eu hoje tô lá solteira, feliz e blá, não sei o quê. Tô ali com foco em determinadas situações. A partir de agora eu virei mãe. O que era mais importante para mim muda de ordem. E tá tudo bem. E eu falo por, né? Tô lá vivendo uma parte profissional assim, assim, assim.
Quando eu me dei conta que para mim era mais importante a minha maternidade do que aquele resultado que eu estava buscando, eu coloquei uma energia em outro lugar. E tá tudo bem, a gente precisa entender essa questão. Se eu não tenho clareza dos sonhos, ele não me move. Então, eu preciso buscar clareza das coisas que eu quero através do planejamento. O planejamento traz crenças para a gente de confiança e segurança. O objetivo, por que que eu tenho que entender o que eu quero? E quando eu planejo, eu conecto os meus objetivos de vida ao estilo de vida que eu quero viver. E aí a gente entra no conceito de sonho. Sonho é como se eu fosse imaginar o filme ideal de vida. Sabe aquelas histórias que eu amo agora, a época de Natal? Você vê aqueles filmes de Natal, gente, é sempre tudo lindo. A gente faz chocolate quente, coloca um marshmallow, decora a casa, tudo sempre dá certo e tudo mais. É maravilhoso. E por que não pode ser assim a nossa vida? A forma da gente sentir a vida. Vai dar o chabuzo ali do dia a dia, vai, com seus desafios e tudo mais. Mas por que eu não posso sentir uma vida fluida e gostosa? Isso está conectado com sentimento. Não tem nada a ver de, tudo vai ser perfeitinho. Não, mas como eu me sinto em relação às coisas que vão acontecendo. Então, sonho é como que eu quero que a minha vida seja no momento, porque conforme eu caminho, eu posso mudar o sonho. Como que eu quero que a minha vida seja? Eu, Luciana, quando eu penso no meu profissional, como que eu gostaria? O melhor exercício, gente, para descobrir, você fala assim, olha, amanhã não, todo quinto dia útil cai na tua conta, cai na tua conta R$ 50.000. Eu não sei o teu valor, estou falando R$ 50.000, pode ser menos, mas não importa. R$ 50.000, está lá na tua conta. O que você gostaria de fazer para ter este recebimento? Qual seria a profissão? Qual seria o trabalho? Qual seria a entrega? Qual seria o seu servir para isso? Você escolhe. O dinheiro já está ali. E você escolhe do jeito que você faria. Aí você começa a se conectar com algo que é relevante para você. Quantas pessoas mudariam o formato de trabalho, ou o modelo de negócios, ou o que faz na vida, porque já garantiu o dinheiro? Querendo ou não, a gente trabalha muito pelo dinheiro. O dinheiro, sim, ele precisa, deve e vai vir. Mas o que eu faço para ele chegar? A gente se vende muitas vezes e fica achando que é a necessidade. A gente tem a necessidade? Tem. Mas enquanto você não faz pequenas coisas do que você realmente quer, você nunca vai fazer o que você quer. Porque você vai estar sempre ali pela necessidade. Porque dinheiro é tão importante quanto oxigênio, assunto encerrado. Não tem outra forma da gente viver no planeta Terra hoje que não esteja conectado também com a matéria que chama-se dinheiro. Só que aí a gente deixa a nossa vida muito que ele é o mestre. A gente tem que fazer a inversão disso, com pequenos passos. E o objetivo, ele faz parte da vida para a gente poder chegar ao sonho. O objetivo é uma definição, é o resultado final de um processo que você determina para você hoje, uma transição de carreira, uma transição de modelo de negócios, uma mudança de cidade, uma mudança na questão da sua relação, alguma coisa que é um resultado final. Pode estar conectado a um sonho, ou um desejo, ou uma necessidade. E tem uma data definida. E essa data não é para ou acontece naquele momento, não, mas é para balizar a estrutura do seu plano de ação. A data é essencial. Sem data, não dá. Você não consegue traçar um plano de ação. A meta são as ações que me levam para o objetivo. Você vai repartindo esse objetivo, porque o final está aqui. E aí, no dia a dia, você tem os seus planos de meta para chegar lá. Por exemplo, na minha empresa chama Academia Produtiva. Uma das coisas que eu olho para a academia produtiva, eu vejo tanto a parte do espaço físico, quanto o que eu quero agregar de profissionais dentro dessa academia. Só que para que isso aconteça lá, que é o objetivo, eu tenho planos de meta, porque eu preciso de pequenos passos para estruturando tudo isso até eu chegar lá. É igual você vai construir um prédio ao final. Você tem vários processos que precisam ser concluídos para aquele resultado final chegar.
E o primeiro processo de todos é colocar no papel como que vai ser esse prédio. É você desenhar essa estrutura toda para depois você começar a fazer o que precisa ser feito. Aí, rotina e ritual. Rotina, que é como eu realizo as atividades de uma mesma forma, com uma determinada frequência. E a rotina é a coisa mais importante que existe para realizar sonhos. Se cada hora eu faço uma coisa, se cada hora a minha rotina está de um jeito, como que eu tenho consistência em alguma coisa? Não dá consistência para poder realizar o que eu quero. Eu preciso de consistência naquela atividade para eu poder chegar onde eu quero chegar. E o ritual torna a nossa rotina mais leve, muito mais leve. Então, eu estabelecer alguns rituais no meu dia a dia, isso deixa a minha rotina mais leve. Ou seja, quando as coisas estão mais leves, gente, no dia a dia, eu tiro a pressão ela vai existir e ela é essencial, tá? A pressão não é ruim, pressão é bom. Eu preciso me pressionar em alguns momentos. Vai, Luciana, faz mais. Tá ruim, tá difícil, mas faz mais um pouquinho. Como que você forma um músculo com estresse? Então, estresse emocional, ele é necessário, mas ele tem que ter um limite. Porque se eu não dou uma estressadinha, se eu não faço a mais o que eu estou acostumada, eu não evoluo também meu padrão de comportamento, eu não evoluo a minha capacidade de fazer mais. E aí, como que eu trago uma leveza, um alívio e a minha recompensa dentro da minha rotina? Através de rituais. Rituais de autocuidado, rituais de bem-estar, rituais energéticos, rituais de atividade física, rituais que eu coloco. E, gente, esses rituais, eles não precisam de investimento financeiro. Ele é algo que você dá significado no seu dia a dia. Eu ritualizo alguns momentos da minha rotina. Quando eu tomo meu café, eu ritualizo aquele momento com uma música, com alguma coisa que para mim tem significado. Aquilo lá é uma forma de eu ritualizar aquilo. Eu ritualizei a sessão pipoca com o Cauã também. Há anos e eu mantive isso. Sabe quando você lembra? As pessoas lembram de família, de avós, algum ritual, alguma coisa tradicional que tenha de rotina na família? A gente pode trazer para o nosso dia a dia coisas bem simples para ritualizar. Você com pessoas importantes da sua vida. Isso dá mais significado e traz leveza para as coisas que a gente corriqueiramente precisa fazer no nosso dia a dia. Aqui, organização. Quando a gente fala de organização, como eu falei lá para vocês, que é manter a ordem, eu preciso entender que a desordem, quando eu desordem da minha cabeça, desordem do meu ambiente, interfere muito na minha produtividade, interfere muito em como eu me sinto, em como eu vou me programando. Já viu? Eu tinha muita desorganização na bolsa, por exemplo. Você vai jogando as coisas ali. A forma como você lida com aquilo que é importante para você, você vai porque você está com pressa. Sendo que se você mantém ordem, você está dizendo para você que a ordem é importante. Você está dizendo que está tudo, que, sabe, que é com calma, com tranquilidade. E isso tá muito no inconsciente. A gente não consegue entender às vezes que a bagunça que está no teu ambiente, a bagunça que está na tua bolsa, a bagunça que está nos seus pensamentos, você está viciada naquilo ali já. E aí, quando as coisas não dão certo no resultado que você tem na tua vida, você tem um cliente que te enche o saco, você tem situações na tua rotina com pessoas da tua família, com amigos que estão criando desordem na tua vida, as coisas estão interligadas, você nem percebe que a desordem da tua forma de ser, com as suas coisas, com as suas ideias, também estão provocando essa desordem nas relações, nas situações que acontecem na sua vida. Porque a tua vida está programada para o caos e não para a ordem. A gente precisa programar nossa vida para a ordem, gente. A escrita é uma ferramenta extremamente importante para isso. Tem, assim, eu posso pegar trocentas matérias. Eu peguei uma bem simplesona aqui,
para falar a importância que tem a gente colocar as informações num papel. E eu tenho uma das coisas que eu defendo muito, se vocês vão ver dentro da segunda aula, que é a estrutura, que é começar pelo mais fácil, que é o valor da pequena ação, que é fazer o que é possível agora. Quanto mais difícil for uma técnica, menos pessoas adotarão, o cara fala aqui. Quanto mais difícil, gente, fácil, mais fácil. De repente você está estagnada, para você poder sair desse ponto, você precisa fazer o que é mais fácil. Em algumas situações você vai fazer algo que está pesado para poder dar um próximo passo. Mas na grande maioria, é o ideal você fazer aquilo que é mais fácil naquele momento, para você conseguir fazer as demais ações depois. Para você poder dar uma estrutura, uma força ali para você. É igual começar com 1 quilo na academia para você ir ganhando aquilo e depois você ir aumentando para o seu músculo e se adaptando àquele processo. Quando você escreve, olha, é uma tarefa que você precisa fazer, aumenta as chances de ser realizada. Aumenta muito, mas muito, quando você escreve, não quando você digita. Quando você tira da cabeça, você está colocando tudo em ordem. Então, não estou dizendo para vocês matarem os aplicativos de jeito nenhum. Só estou dizendo a importância da escrita. Quando você tem, eu falo planner e não agenda, porque agenda e planner são ferramentas diferentes. O planner ele é muito mais completo para planejar. A agenda é para organizar. E a gente está falando muito mais aqui de planejamento. Porque é a forma que eu tenho de organizar, planejar metas e me manter no caminho do que eu realmente quero. É um mapa. Fora que é um histórico. É um livro, gente. Eu tenho agenda desde adolescente. Tá até guardado num container aqui em Londrina, porque não dá, sabe? É como se fosse uma. Ah, minha mãe, essas tralhas aqui. Não, não é tralha. Isso aqui é algo que realmente tem história para mim. Quando eu leio, eu falo, nossa, olha o que eu fazia com 13 anos. Eu não posso nem criticar meu filho que tem 12. Então, é uma história que a gente tem. É a nossa vida contada, eu contando a minha vida por mim mesma. Então, vocês não precisam guardar todas as agendas e planners da vida de vocês, mas é uma forma de você poder olhar, poxa, o que que você fez em janeiro, em fevereiro? Qual que era o seu planejamento naquele momento? Tá ali. O que que eu preciso colocar dentro desse planner? As ações que são importantes para o meu objetivo. Então, eu preciso fazer o planejamento. Às vezes tem coisas que viraram urgente, porque você adiou tanto, ou alguma situação aconteceu e ela é urgente. Que eu anoto, né, no meu planner? Compromissos, um dentista, um aniversário, compromissos, coisas pontuais. Atividade corriqueira que precisa ser lembrada, não é tudo. Alguma coisa que de repente você é corriqueiro, mas você não lembra, você precisa lembrar dessa atividade, você anota. O seu momento de pausa precisa agendar. Tem pessoas que eu, por exemplo, eu coloco o meu momento de pausa porque eu ainda tenho uma programação que a mais difícil de eu desprogramar, que eu mereço descansar. Então, para eu descansar sem me culpar, eu coloco ali, poxa, eu já fiz tudo isso aqui, então agora é o momento que eu paro. E eu paro sem me culpar. Então eu olho e falo, não, tá aqui, olha, é o meu momento, é merecido, tá dentro da minha ordem da semana. Então, o agenda me dou aquele momento que realmente aquele momento é uma pausa, espaço para oportunidades. Se eu preencho a minha agenda de compromissos, de atividades e não deixa um espaço para oportunidade. Quando surge um convite, quando surge algo interessante que não estava ali na tua agenda e quando você começa a caminhar para os seus objetivos, você abre esse caminho energético na tua vida, vão surgir oportunidades. Só que aí você está sempre com a agenda lotada, nunca tem espaço. Você não permite, gente, isso é muito importante. É igual quando você está com o guarda-roupa lotado, lotado de coisas velhas, não cabe novas. Não, e quando entra uma coisa nova, você tem que socar. Ela não tem espaço. É a mesma coisa quando a gente tem uma agenda muito cheia, muito programada. Precisa ter espaço. Eu me sentia muito culpada. Como assim minha agenda não tem espaço livre? Eu preciso deixar esse espaço para oportunidades. E tem uma lista do Seria Bom também. O que que é isso? Depois eu mando para vocês uma aula só de como preencher realmente, tá?
que é uma aula que explica cada um desses itens, mas o conceito do seria bom também é quando eu elevo minha mente para o mais, porque geralmente o que acontece? Quando a gente olha o que precisa ser feito, não cabe no dia. A gente tem muita coisa para fazer, muita. Se o dia tivesse 48 horas, a gente preencheria as 48 horas. Nunca acaba. E que bom, né, gente? Porque o dia que acabar é porque a gente não tem mais que ficar aqui, o Papai do Céu já puxa a senha. Nunca vai acabar. Sempre vai ter coisa por fazer. E aí, quando eu faço uma lista do seria bom também para planejar a semana, eu olho para minha semana, eu tenho que fazer isso, que eu, de compromisso, de coisas que realmente são relevantes e tem que ser feita, e as atividades para o meu objetivo. Organizei a semana ali e planejei. E aí eu falo, caramba, mas seria muito bom, que nem eu vou falar minha próxima semana. Tem uma coisa que eu quero fazer, vai ter um evento do Sebrae, e eu quero ir nesse evento. Eu coloquei na lista do seria bom também, porque dentro da minha programação da próxima semana não tem esse espaço, mas eu gostaria. E por que que eu coloco e escrevo, dou uma direção para isso que eu gostaria? Porque vai que alguma coisa muda na minha estrutura da próxima semana, alguém cancela, alguma coisa acontece. O que que eu faço? Eu vou na minha lista do seria bom também e vejo o que é relevante para mim, para o meu objetivo. E eu coloco essa atividade. Não sei se vocês, é que depende muito do trabalho de vocês, tá? Mas alguma coisa muda na rotina da semana de vocês. O que que você faz quando acontece algum cancelamento, alguma situação e tal? Se você já está preparada para aquilo, você encaixa algo importante. Então, eu sempre. E outra, determina, em vez de escassez de tempo, né, abundância. Nossa, olha, ela tem uma agenda preparada de mais coisas para ela poder colocar ali na estrutura dela que é importante para ela. E essa lista do seria bom também está conectada sempre com o meu objetivo, seja pessoal ou de negócios. Sempre. Que isso é uma outra coisa que vocês vão ver. A gente precisa ter dois tipos de objetivo na semana. Para quem é dono de negócio, um é teu e um é do teu negócio. Sempre. Benefícios que a gente tem, identificar a prioridade. O que é mais importante agora é o que está ali programado que você disse que era importante fazer. Te deixa produtiva, pontual nos compromissos. Quantas pessoas têm problema com pontualidade? Isso é muita falta de respeito com você e com o outro, né? Então, gente, assim, eu vim de São Paulo, a desculpa comum e bem aceitável era o trânsito, mas é um absurdo porque o outro consegue e você não. Vez ou outra é uma situação que eu sei que acontece. Agora, com frequência, tem gente que sempre se atrasa. É irritante isso, né? É falta de organização. A pessoa está no padrão, para ela atrasar é comum. Ter informações registradas, menos ansiedade e estresse, porque está em ordem. Está ali escrito o que você precisa fazer. Sabe quando você tem alguma coisa, você está com alguma dor no corpo, alguma coisa, você não sabe o que está acontecendo? Você vai no médico, descobre, não dá um alívio? Agora eu sei o que eu tenho, que agora eu sei o que eu faço para poder tirar essa dor. Percebe? Então, quando você coloca as informações por escrito, gera menos ansiedade e estresse, porque você sabe o que você precisa fazer. Rotina mais organizada, mais foco e disciplina. Foco é atenção direcionada. Eu direciono a atenção para aquilo que está escrito no meu papel. E para eu ser consistente, eu sei também o que está escrito que eu preciso fazer com consistência. A informação já está direcionada dentro de um planejamento. Mente mais livre para as oportunidades. Não é só o tempo na minha agenda, é a minha mente também mais livre, porque agora eu sei que as coisas estão organizadas num papel, eu não preciso ficar pensando naquilo. Uma coisa que hoje o Cauã, ele já vai e volta para a escola sozinho. Mas quando eu precisava buscar o Cauã, gente, eu sempre, por mais absurdo que seja, eu sempre colocava no meu relógio um despertador. Eu tinha que sair de casa meio de 5, eu colocava o despertador, para eu não ficar olhando toda hora para o celular para ver o horário. E aquilo me deixava mais tranquila, porque eu sabia que ia tocar o despertador. Eu acordo com o despertador, tem gente que consegue acordar sem, eu não consigo. Eu já acordo antes do despertador tocar, mas eu nunca deixo de colocar, porque eu tenho medo de dormir além do tempo e perder a hora. Por que que eu vou ficar pensando toda hora? Tem que acordar, tem que acordar. Ah, já põe o despertador.
Então, eu uso o despertador para várias coisas no meu dia. Eu coloquei, por mais que eu sabia que eu ia entrar aqui, o despertador tocou 7h45, para eu não precisar ficar olhando para o telefone. É um alívio para minha mente. É uma máquina isso aqui, gente. Então, eu já ajudo ela a me ajudar, em vez de, né, de ficar preocupada, eu já sei, até porque eu sou um pouquinho neurótica. Eu tenho neuroticismo, não sei se já fizeram lá os perfis de vocês. Eu, já sabendo disso, em vez de eu sofrer, eu já falo, então tá, você é neurótica, minha filha, então põe o despertador aí que você não sofre com isso. O que que é a questão? Ah, desculpa, ali tá errado, vendas e comunicação, não. Qual que é a estrutura de qualquer questão que a gente faça na vida? Sempre para onde eu quero ir, que é o objetivo. Aí eu tenho uma estrutura de passos e eu preparo o solo, que é a mentalidade, para isso poder acontecer. Isso é o tripézinho. E por que que eu preciso de tudo isso, gente? Como que funciona? A gente tem nosso consciente e inconsciente de forma muito rasa e geral, mas que é importante falar o que está aqui. Parte consciente. As pessoas falam, "Ah, o consciente é 5%, o inconsciente é 95%. Mas eu só chego nos 95% através desse 5%. Então, sem planejamento, você está lascado. Os 95 vão te dominar porque você não está usando o seu 5. E o planejamento é a forma de você usar o seu 5, porque é a forma que você tem de estar consciente do que você faz. É o 5 que manda a informação aqui para os 95. Você só muda isso aqui quando você tem consciência. Ninguém muda algo que não tem consciência, só muda o que tem consciência. Eu trabalhei com auditoria há muito tempo. Então, eu chegava dentro das empresas, né, ia auditar aquela área, entender, pô, por que que a gente está com tanto problema com o cliente nessa situação. Então, eu ia desenhar o mapa daquilo que estava acontecendo do processo para achar o problema dali. A gente não sabia por que que tinha aquele problema. Tinha que desenhar aquilo, ou seja, tinha que ter clareza, trazer consciência daquela informação. Passei a entender qual que é o problema, agora eu consigo corrigir. É o que eu falei também. Estou com dor em algum lugar, não sei o que está acontecendo, vou lá ver o que está acontecendo. Tiro um raio-x, entendi qual que é o problema, legal. Aí sim eu consigo tomar uma atitude. Gente, é a mesma coisa. Então eu preciso, de forma intencional, trazer clareza, ter consciência, para poder entrar no inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal, ele não tem noção de espaço e tempo. Não tem noção. Então, quando você dá uma informação agora, você tem muitas chances de mudar o que está no teu inconsciente. Porém, para poder realmente fazer a mudança, não basta a consciência. Tem que repetir a informação, essa nova informação, até virar uma nova, né? Uma nova memória. Você precisa fazer esse processo. Planejamento é ferramenta para isso, porque você traz consciência do que você quer, direciona a sua ação, repete aquela ação através da estrutura que vocês vão ver na aula 2, como que você planeja, estrutura aquilo e repete aquela ação até realizar o que você quer. Você desenha esse novo caminho. É o teu mapinha. E aí essa questão nossa do atemporal, que aí tem várias técnicas que as pessoas usam, que nem uma questão de você poder mudar o que está no seu inconsciente, PNL faz regressão, hipnose, um monte de coisa. E aí você vai e faz um super processo, mergulha no seu inconsciente, descobre um puta trauma, uma super dor, dá um novo significado e fala, putz, é por isso então que eu faço tanto drama com isso? Aí você trouxe consciência daquilo. Gente, eu já fiz vários processos de trazer do inconsciente para o consciente. Aí eu falo, cara, mas por que que não muda? Não basta ter a clareza. A clareza é o primeiro passo, é como eu faço. Fui lá, o médico falou para mim, teu problema é esse aqui, minha filha, você está com falta de vitamina B, D, C, A, H, né, o abecedário inteiro, por isso que você está tão cansada. Pô, então eu entendi, então é só tomar a vitamina, é só tomar a vitamina. Aí eu não tomo a vitamina. Grande merda saber que o problema é falta de vitamina. Eu não tomo vitamina. Então, gente, quando você traz consciência de alguma situação, se você não planeja, ou seja, se você não executa ações, o que que adianta saber? E a nossa frustração vai aumentando porque a gente sabe muito.
Eu tenho certeza absoluta, se eu sentar individualmente com cada uma e falar, mas qual que é o teu principal problema? Você fala, cara, eu não aguento mais, tá me faltando dinheiro para isso, tá me faltando tempo, eu tô com X questão no meu relacionamento. Você sabe a tua maior dor. E você sabe que se você corrigir essa situação, tua vida vai melhorar. Mas você está com dificuldade do como fazer isso. Ou como que eu faço mais dinheiro? Como eu tenho mais tempo? Como que eu resolvo a minha relação? Como? Esse como é o papel do planejamento estruturado. Mas não é só o passo a passo. Ah, o como, beleza, então faço isso, isso e isso, aí eu resolvo o meu problema. Beleza, agora estou com uma lista do que fazer, mas não dou conta de fazer. Não consigo, meu emocional não me deixa. Aí que entra o preparo da mentalidade. Por isso que a estrutura de um planejamento, gente, não é só você pegar, colocar aqui os passos e seguir em frente. É preparar a tua mentalidade, é um processo. É um processo, porque você trouxe clareza dos que está lá mergulhado nos seus 95% e virou um padrão. Agora eu preciso mudar esse padrão através de ações alinhadas com a mentalidade que eu tenho agora, daquilo que eu dou conta agora. Tudo que eu faço hoje no presente, tudo, é o que vai começar a me dar resultado amanhã. Se eu não faço alguma ação no hoje para mudar, eu nunca vou conseguir. E a grande questão é, não existe é, as coisas se manterem, elas sempre vão piorar se eu não faço algo diferente para melhorar. Isso não é ser pessimista, isso é ser muito realista. Se não tá bom hoje, e aí eu continuo do jeito que eu estou, qual que é a tendência? Você pode não perceber que está piorando, porque não vai fazer um boom de explosão do pior. Vai ser gradativo. Olha, eu já dei esse exemplo algumas vezes, algumas pessoas já ouviram, mas outras não. Eu tô com 46. Há uns 4 anos, mais ou menos, antes da pandemia, eu fui para São Paulo, já estava com uns 40 e poucos, encontrei uma galerona, assim, amiga minha. A maioria, gente, tipo, de 20 anos atrás. A gente trabalhou junto lá numa startup que eu já, claro, e aí encontrei um monte de gente ali, né? De 20 anos atrás. Eu estava com o mesmo corpo. A grande maioria já estava ali bem mais forte, né? Digamos assim, para ser mais delicada. E aí, por quê? Porque o meu metabolismo é bom? Ou porque eu faço low carb? Eu abro mão de alguns prazeres imediatos para poder, né? Eu faço isso, eu faço sempre. Eu tenho uma neura com a minha alimentação. Eu ponho o pé na jaca e depois eu vou e dou uma organizada. Só que aí o que que acontece? A pessoa não pegou e engordou aquele monte em um ano. Então, passou um ano, 1 quilinho, 1,5 quilo. Gente, não é nada 1 quilo em um ano. Em 20 anos são 20 quilos. A gente não dá valor para as pequenas ações, para o bem e para o mal, porque você não vê. Ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Na relação, ausência de comunicação. Ah, essa semana eu tô cansada, não tô afim, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Aí passa 10 anos, nossa, eu nem conheço mais o meu meu parceiro, nem sei mais quem que é essa pessoa. Comunicação interna, você vai se abafando para você poder fazer o que você precisa fazer e dar conta da vida acontecendo. Você não se reconhece. Então, percebe o poder que tem o nosso momento presente agora, que é o poder que o planejamento traz para a gente. Da gente ter consciência do que eu estou fazendo. Se eu não ponho essa informação escrita e não planejo, eu só estou fazendo sem consciência. Isso é muito doido, mas é muito real. Aí, da forma, o planejamento mais simples, isso aqui. Eu tenho, e a gente vai só aqui no passo um hoje, um e dois. Eu defino o que eu quero e tenho clareza do que eu quero. Isso é o que a gente faz hoje. Depois a gente entra nos outros passos. O objetivo é uma necessidade, desejo ou um medo. Hoje, se você fosse definir algo para você, tem alguma coisa que hoje você fala, não, isso eu quero muito. Mas de repente você fala, eu não consigo olhar para aquilo que eu quero, porque eu estou com um problema X aqui. Então, esquece isso aqui.
Vamos resolver esse problema primeiro. Então, o objetivo hoje é resolver isso aqui. Depois você vai para aquilo que você quer. Uma coisa de cada vez. Até porque quando você soluciona isso aqui vai direcionar você para cá. Não é que você vai deixar de lado isso. Mas a gente vai dar conta de uma situação de cada vez. Por isso que o planejamento ele é semanal. Aí você define lá. Por que que você quer resolver isso? Ou por que que você quer isso? Tem que ter um motivo. Entender ganhos e perdas. O que eu ganho e o que que eu perco. Mas declarado por escrito, gente. Porque se isso não está declarado, eu não entendo. Às vezes é muito óbvio. Ah, mas o que que você está perdendo? Ah, isso e isso. Além, você tem que ir além. A lista de ganhos e perdas, ela tem 10 itens, no mínimo. Porque até 5 itens é o convencional, é o óbvio. Não ter dinheiro, não ter tempo, não ter ajuda. É óbvio. A gente traz aqui 5 itens que todo mundo vai concordar, todo mundo está igual. Agora, o que é teu? O que que é particular teu? Qual que é a tua dor? Só que é só sua, só você entende. Então, a lista tem que ter 10 itens para ela poder mergulhar, sair da razão e mergulhar mais na emoção. E quando a gente está pensando no que a gente quer, eu não posso pensar no como. O como é a estrutura, é o passo a passo. Porque o como, quando eu penso no como antes de definir o objetivo, ou enquanto eu estou definindo o objetivo, eu limito esse meu objetivo, porque o como é o que eu preciso fazer, é o que eu não sei como fazer. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei por onde começar. Ou toda vez que eu tentei, não deu certo. Esquece o como, só coloca o objetivo, tenha muita clareza disso tudo, aí a estrutura vem depois. O como é limitador, gente. Como é totalmente limitador. A gente nunca vai alcançar o que a gente realmente quer enquanto a gente pensa no como, certo? E aí, para respeitar o combinado 8h58, aí muita paciência e amor com o nosso processo. Porque a coisa mais que a gente menos tem com a gente é paciência. E a paciência não é sentar esperado, não. É entender aquela imagem que eu mostrei lá, poxa, tem que preparar o solo, a gente tem que vir com os nossos objetivos, né? E muito amor, amor mesmo, acolhimento, carinho, muito amor e paciência com tudo isso que a gente vai vivenciar, porque quando você toma a decisão de trazer o planejamento como estilo de vida, é um comportamento novo, tá mexendo, vai dar uma pioradinha em algumas situações, né? Geralmente qualquer transição, gente, não tem como não passar pelo vale. Vai passar um vale. E esse vale é um momento muito. Tem um livro que chama Picos e Vales que é maravilhoso. A Cléo que está aqui, a gente fez o clube do livro dele, é incrível. E a gente vai passar pelo vale. E no vale a gente aprende muito, porque se a gente sempre está muito ali no pico, tá tudo bem. E quando tá tudo bem, eu aprendo pouco e evoluo pouco, porque é fácil eu me acostumar com as coisas que estão boas. Tem uma parte da mentoria que eu faço, a questão do planejamento do funil de vendas, e uma coisa que eu defendo muito nesse planejamento, até porque o meu foco é micro e pequena empresa, geralmente a gente tem pouco caixa, é fazer ações sem dinheiro, ações em parceria. É o máximo sem dinheiro, é o máximo em parceria, é o máximo com criatividade. Porque com dinheiro é muito fácil você fazer ações de marketing. Com dinheiro eu contrato uma agência porreta, cara, e falo para ela, ó, minha filha, vem aqui, meu Instagram é esse aqui, entra aqui, pega um estrategista top. E o cara faz o meu lançamento digital, faz todo o Paranauê e tal, e eu vou e brilho onde eu sei brilhar. Mas eu não vai dar, não vai rolar. Vou ter que fazer com o que eu tenho em mãos agora, até eu poder fazer com aquilo que eu realmente quero. Então, é um processo, né? Só que se eu não começar a caminhar, eu nunca vou ter o que eu preciso ter para fazer o que eu quero fazer de verdade. Vou ficar sempre no limbo. É só vocês observarem, assim, quantas pessoas vocês conhecem que estão com dificuldade em alguma área da vida? Quantas pessoas realmente estão ali, que estão com essa dificuldade, estão buscando sair dali de forma consciente, não falando que está tentando,
mas fazendo mesmo, planejando. Quase ninguém planeja. Então, difícil a gente poder ter uma vida melhor se a gente não faz algo por essa vida melhor. Não, não adianta só uma terapia, alguma coisa assim. Eu faço terapia até hoje. A gente precisa de ações todos os dias, além da terapia. A terapia realmente ela vai direcionar, ela vai fazer a gente enxergar coisas que a gente não enxerga. Mas são as nossas ações corriqueiras no dia a dia que vai fazer a gente sustentar tudo isso que a gente está aprendendo ali na terapia. Isso que eu trouxe um pouco para esse lado mais pessoal, mas é a mesma coisa para o nosso negócio. Exatamente a mesma coisa. Só que se eu aqui, que sou a dona de tudo isso, eu não consigo me sustentar emocionalmente, as situações do meu negócio vão me engolir. E aí vai faltar os principais recursos, que é tempo, dinheiro e ajuda. Ou os três de uma vez, ou um de cada vez. Vai depender muito do que, porque está dentro da gente essa escassez. O planejamento traz para a gente esse cenário de mais abundância, de pouquinho em pouquinho, certo? Vou parar de gravar. E aí, quem tiver dúvida aí,